Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renan Mesquita. Vamos conversar aqui um pouco sobre sociologia. Esse assunto que nós estamos trabalhando é movimentos sociais. Dentro de movimentos sociais, nós conversamos sobre mudança social, não é isso? O objetivo último dos movimentos sociais é promover reajustes dentro dos comportamentos sociais, promover mudanças sociais, né? Podem ser estruturais ou conjunturais, mas o objetivo dos movimentos sociais é causar mudanças, impactos no comportamento normal da sociedade, né? Falamos na outra aula sobre movimentos sociais, vamos falar agora um pouco sobre mudança social. Vamos dividir a aula em dois, dividir essa aula em dois vídeos, né? Nesse primeiro a gente vai falar sobre motivos, tipos, ritmos e atores da mudança social. No segundo vídeo nós vamos falar sobre as atitudes diante da mudança social e aonde é que está a presença social realmente, né? O objetivo dos movimentos sociais, a mudança social como ela acontece na nossa sociedade. Então vamos lá, mudança social e movimentos sociais. A mudança social. Então o que é mudança social? Mudança social é uma mudança na ordem, no ordenamento de como acontece a sociedade, ou seja, é uma mudança de hábitos, costumes ou valores. Quando a maneira de pensar, quando a maneira de valorar, de avaliar, de agir é mudado, né? Então nós dizemos que houve ali uma mudança social realmente. As transformações. Falando um pouco ainda sobre as transformações, podem ser de comportamento, né? A regularização do uso de segurança, do uso do cinto de segurança, por exemplo, né? Há uns 20 anos atrás não era obrigatório o uso de cinto de segurança e era muito comum que as pessoas não usassem, era algo que era totalmente dispensável dentro do senso comum, né? A partir de uma mudança no código e por causa do aumento do rigor se tornou normal, né? Hoje as pessoas automaticamente colocam o cinto de segurança, é muito difícil ver alguém que não use, né? A diminuição do consumo do cigarro, houve uma época em que o cigarro não era considerado que se fazia mal, né? Até médicos vinham nas propagandas das empresas de cigarro e hoje existem normas de regularização que regulamentam até as propagandas, né? Então o consumo de cigarro hoje é uma coisa que mudou completamente, dado algumas décadas atrás, né? A moda e o vestuário, enfim, várias coisas ligadas ao comportamento, né? A roupa, o que se come, o que se fala, tudo isso pode ser alvo da mudança social. Relações. Então, também, se nós compararmos a maneira como as pessoas se relacionam hoje com há 30, 40, 60 anos atrás, a relação que existe entre os pais e os filhos mudaram completamente. Os pais não participavam da vida dos filhos e hoje até em reunião dos pais é possível ver pais que são muito presentes e têm um grande interesse em saber do desempenho ou até se o filho se sente bem ali na escola, né? A relação que existe entre as diferentes etnias, né? A própria relação entre professor e aluno mudou muito, a liberdade, a possibilidade de criar laços de afeto, entre outros, né? A relação entre empregados e empregadores, né? Os trabalhadores e os empresários, todos esses tipos de relação, elas mudaram muito mesmo com o passar do tempo, né? As instituições, né, que a gente chama de instituições sociais, a configuração da família mudou muito, né? Praticamente só existia o que a gente chamava de família nuclear, né? Que era o pai, a mãe e os filhos. Hoje nós temos vós que cuidam dos filhos, os pais homoafetivos, né, ou a família com a configuração monoparental, né, que é os filhos criados só pela mãe, ou só pelo pai, ou só por uma tia ou tio, ou só por um avô ou avó. Então a configuração da família mudou muito e a aceitação dessas novas configurações também mudaram muito, né? A relação que as pessoas tinham com a religião antigamente mudou muito.
a maneira como as empresas regulamentam a vida dentro, as leis trabalhistas, a escravidão que, enquanto instituição acabou, né, apesar de a lei ainda designar que certas formas de trabalho funcionam dentro do formato de escravidão, né, a maneira como a escola funciona, a maneira como a polícia funciona, todas essas coisas são possíveis de sofrerem mudança social. Todas sofreram, né? Se a gente olhar a sociedade como ela era há 30, 40, há 100 anos atrás já. Motivos que geram a transformação. Acontece quando valores, normas, crenças vão se modificando com o tempo. Como assim? Então, existem normas e valores na sociedade. As normas e os valores, as normas são as leis que regulamentam, né? É o que faz a gente saber o que se deve ou não fazer na vida privada, o que se deve ou não fazer na vida em público, são as normas que nós aprendemos. E os valores são os preceitos que nós acreditamos que valem, né? Honestidade, fidelidade, amizade, caridade, esses valores sociais, né? Existe um momento em que essas formas de valores, normas e crenças, elas vão mudando, né? Algumas pessoas passam a não concordar com certas normas, valores e crenças e eles começam a agir de maneira diferente. Como essas pessoas agem de maneira diferente da maioria, isso cria conflitos. E aí começam a aparecer conflitos e inadaptações na sociedade. Quando é apenas uma, duas ou um pequeno grupo de pessoas que cria esses conflitos, essas pessoas são reprimidas por toda a sociedade e aí o objetivo, elas têm que, para continuar sobrevivendo dentro da sociedade, elas têm que ou mudar ou sair da sociedade. Mas o que acontece é que às vezes o número das pessoas que não concordam ou não agem segundo as normas, os valores e as crenças, por mais que a sociedade reprima, esse número de pessoas começa a aumentar. E aí o conflito se torna insustentável. E aí, como não é possível mudar essas pessoas, quem muda é a sociedade. É assim que acontece uma mudança social. Cada vez mais pessoas que não concordam com alguma forma de crença vão surgindo, surge o conflito se torna insustentável. E aí, como os indivíduos não mudam, quem tem que mudar é a sociedade. E aí a sociedade, a trancos e barrancos, precisa mudar. Foi isso que aconteceu na relação com o negro, na relação com a mulher, na relação com o homossexual, na relação entre os pais e os filhos, entre os alunos e os professores, das instituições empresariais, dentro das empresas, não é isso? As pessoas foram mudando de comportamento e teve uma hora que a sociedade teve que ceder para que ela não entrasse em colapso. E aí ela revê as suas normas, valores ou crenças. Toda mudança social acontece pela busca de direitos, ou seja, a possibilidade de acesso a algo, a possibilidade de liberdade de fazer algo, ou a tolerância que eu preciso para me manifestar da maneira como eu quero me manifestar. Basicamente, a mudança social busca isso, são direitos. Eu poder ter acesso a algo que eu não tenho, eu poder ter acesso a uma vaga numa universidade, a escola de qualidade, a saúde pública de qualidade, segurança, saneamento básico. Eu quero ter acesso a isso. Eu quero ter a liberdade de dizer, de fazer ou de ter um determinado comportamento. Eu quero ter o direito de me declarar ateu e não ser criticado. Eu quero ter o direito de me declarar budista e não ser criticado por causa disso. Ou tolerância, né? Eu quero ser transexual e eu quero poder andar na rua e não ser motivo de represália das outras pessoas. Basicamente é isso. As pessoas querem direitos, querem ter acesso a algo, liberdade de fazer algo, ou elas precisam da tolerância e do respeito para se manifestar do jeito que elas querem. É isso que normalmente gira em torno das reivindicações que levam à mudança social. Acesso a algo, liberdade e tolerância. Outros aspectos da mudança social. A mudança social pode ser espontânea ou causada. Espontânea é quando não há presença de luta para que ela aconteça, né? Então, por exemplo, a internet chegou
os smartphones, a comunicação de massa, que nos levou a aumentar a quantidade de tempo que a gente passa conectado, né? Não precisou haver lutas para isso acontecer, né? A tecnologia chegou, as pessoas assimilaram essa tecnologia, isso causou uma profunda mudança na sociedade. Não houve briga nem conflito para isso acontecer, né? E tem as causadas. Quais são as causadas? São quando um pequeno grupo ainda não é hegemônico na sociedade, eles querem acesso, elas querem reivindicar algum direito, e como quem age diferente do predominante na sociedade sofre sanções, sofre repressão, então essas pessoas elas precisam ter uma atitude de luta para continuar agindo da maneira como querem agir, né? Então a maioria da mudança social é causada nesse sentido. O pequeno grupo precisa literalmente reivindicar, elas precisam fazer uso de esforço, existe a presença de luta por causa disso, né? Duas mudanças sociais muito fortes que aconteceram, né, que a gente pode usar aqui como exemplo, é o golpe militar. Foi uma mudança de uma forma de governo democrática para ditatorial, né? Foi necessário luta, ela não aconteceu de maneira espontânea. E quando a ditadura militar chegou no seu ápice de insatisfação, também houve luta, né, as lutas que derrubaram o golpe militar partiram de várias instituições, né, tanto sociedade civil quanto órgãos públicos, né, e aí teve diretas já a luta pelo voto direto, né. Então são dois exemplos a gente pode usar qualquer um dos outros movimentos de minorias como formas de luta por mudança social com presença de luta, né? Então por isso a gente pode chamar de mudança social causada. Ritmo é o que estimula ou freia uma mudança social. Quando a gente pensa assim, nossa, certos países, as pessoas têm certos direitos, em outros países esses direitos não chegaram, ou por que lá na Europa ou em algum país da Ásia as pessoas, os homens e as mulheres já agem dessa maneira e no país tal as pessoas não agem dessa maneira? Porque existem elementos dentro da sociedade que estimulam ou que freiam as mudanças sociais, né? Quais são os elementos que estimulam, que propiciam, que facilitam a mudança social? Então, quando o país é mais industrializado, quando ele é mais urbanizado, né? Quando ele não é rural, quando ele tem estrutura, tem infraestrutura para possibilitar o desenvolvimento e acesso das pessoas às coisas, né? Tecnologia, acesso a conhecimento, educação de qualidade, meios que possibilitam e que facilitam a discussão, o surgimento da diversidade. Então, esses elementos, a industrialização, a urbanização, a tecnologia e as diferentes formas de acesso ao conhecimento, como você ter possibilidade de comprar material de estudo, você ter boas escolas, boas universidades e você poder ter locais para ter debates, palestras e desenvolver um pensamento crítico nos lugares onde isso é mais fácil, a gente vê maiores mudanças sociais, nós vemos maior tolerância das pessoas ao diferente e a possibilidade dessas pessoas se manifestarem, né? Enquanto que sociedades muito tradicionalistas, com forte característica religiosa, que tem dificuldade em aceitar coisas novas, né? Muitas vezes são países que têm uma industrialização, não necessariamente. Às vezes nós temos países com muita industrialização, muita urbanização, mas pouquíssimo acesso a conhecimento. Nós temos então alguns países, né, nos Emirados Árabes, algumas cidades que são extremamente ricas e prósperas, algumas cidades também na Ásia, né, onde o capitalismo chegou com muita força, possibilitando uma forte industrialização, mas por causa da presença da religião, não é criado um ambiente que possibilite o debate, né? Então a mudança social não consegue se inserir no meio dessa sociedade, né? Mas de maneira geral, né, os locais onde tem baixa industrialização, né,
baixa urbanização, pouca tecnologia e pouco acesso a conhecimento, normalmente esses locais têm uma maior dificuldade de possibilitar mudanças sociais. Outros elementos da mudança social: existem obstáculos e resistências, né? A maioria das mudanças sociais se dão de maneira não espontânea, causadas, né? Pelo fato de elas serem causadas, é porque vai haver resistências e obstáculos. As pessoas vão ter que fazer uso do esforço e da luta para que haja uma destruição de uma forma mais velha de pensar, para que haja uma abertura de espaço para uma nova forma de pensamento. Sendo assim, essas pessoas que se propõem a mudança, elas vão encontrar obstáculos e resistências, né? O que são os obstáculos? Sempre que algo é mudado, mesmo que para melhor, as pessoas precisam resolver problemas da mudança disso. Por exemplo, eu trouxe 2 exemplos aqui. Com o fim da escravidão, quem é que passaria a fazer o trabalho dos escravos? Então, a partir do momento que não tinha mais escravos, as pessoas estavam acostumadas a se organizar de uma determinada maneira. Agora que não tem escravos, tem trabalhadores. Como é que a gente vai fazer essa transição da mudança de... Existiam cargos que eram de pessoas que cuidavam dos escravos, e todos esses cargos vão sumir junto com os escravos. Então teve que sumir a ideia de senzala, a ideia de castigos físicos, né? Agora eram trabalhadores, onde é que eles vão morar, o transporte, o salário. Então tudo isso precisou ser pensado. Mesmo quem era não escravocrata, eles tiveram que enfrentar essa dificuldade. Era uma nova realidade, com novas adaptações. Então toda mudança traz obstáculos, porque a gente precisa mudar as antigas formas de se organizar. Com a emancipação da mulher, quando eu digo emancipação da mulher, quando a mulher passou a ter a opção de ser dona de casa ou não, né? Com a emancipação da mulher, quem vai fazer o trabalho doméstico? Então todas as famílias estavam acostumadas a o homem só provê e a mulher organiza a casa. E agora que não é a mulher que vai organizar a casa, né? Agora que a mulher trabalha, quem é que vai organizar a casa? Não tem empregada doméstica, mas onde não dá para ter empregada doméstica? A mulher vai continuar trabalhando em casa e na rua? Tem como o homem ajudar? Como é que vai ser feito isso, né? Então, mesmo para quem era a favor da emancipação da mulher, as pessoas enfrentaram esses tipos de obstáculos, porque era uma nova forma de procurar a organização. E as resistências, né? As resistências é as forças contrárias que as pessoas empreendem porque elas não querem fazer a mudança, né? Então, diante do fim da escravidão, o senhor de escravo, ele foi a resistência, ele era o escravocrata que estava lutando contra as novas formas de trabalho, né? Com a emancipação da mulher, quem foi que empreendeu mudança? Tanto homens quanto mulheres empreenderam mudança, porque algumas mulheres eram a favor do perfil da mulher, apenas não tendo a opção de ser ou não dona de casa, né? Então, algumas mulheres e os homens que se viram obrigados a ter que dividir as tarefas domésticas ou talvez contratar um profissional que pudesse fazer o trabalho que a dona de casa fazia e que não era mais possível, né? Então, os obstáculos são as novas formas de se organizar, é necessário repensar a organização, e as resistências é a ação das pessoas que são contra a mudança social. Quem realiza a mudança social? Todo mundo que pensa, primeiramente, todo ator social. Ator social é todo indivíduo que age socialmente. Todo ator social que não concorda com as formas como a sociedade se organiza, eles são os transformadores da sociedade. Como assim? Como é que essas pessoas realizam? Não existe transformação social espontânea, mas essas são mais difíceis, né? Todo ator social que se propõe a mudar a sociedade, ele tem que saber que ele vai
que é necessário que se faça resistência, que se empenhe esforço e que essa pessoa vai sofrer sanções da sociedade, né? Então, tem muita gente que se propõe a mudar a sociedade, mas fica sentado em casa, atrás do computador, compartilhando meme e postagem de Facebook, né? Essa pessoa vai mudar a sociedade? É muito provável que não. A sociedade não se muda a partir de reivindicações na internet. A sociedade só muda a partir de mudança de comportamento. Será que aquelas pessoas, será que as pessoas que estão tão preocupadas com a mudança da sociedade fazem de si essa mudança que eles querem na sociedade? A sociedade só muda a partir de atitudes revolucionárias, né? E são as pessoas que, no final das contas, são as que mais sofrem, né? Então, todo ator social que se propõe a se esforçar e agir contra a sociedade, disposto a sofrer essas sanções, para que a sociedade passe a mudar a forma de comportamento, é esse que realiza a mudança social. Tranquilo, pessoal? Falamos aí de vários aspectos da mudança social. Vamos ter outro vídeo aí para finalizar esse assunto. Até a próxima.